Meu pai deixou uma mensagem de voz. Não se preocupe em vir para a reunião de família. A gente tá cortando os laços. Eu só respondi, entendi. Aí, sem fazer barulho, tirei meu nome do empréstimo do negócio da família. 36 horas depois, tinham 78 chamadas perdidas da minha mãe, vários e-mails desesperados do meu pai, e uma mensagem de voz do contador deles, gritando: precisamos conversar. Vi a chamada perdida do meu pai quando já ia desligar o notebook. A gente não era do tipo que se fala todo dia, então achei que devia ser sério. Coloquei o viva voz enquanto guardava minhas coisas e fui ouvindo metade da mensagem enquanto colocava o notebook na mochila. Não venha pra reunião de família. A gente tá acabando. Fiquei parado, com a mão no zíper da mochila. 7 palavras, bem claras. A voz dele era fria, firme, parecia um martelo batendo. Toquei de novo, para ter certeza que tinha escutado direito. Não venha pra reunião de família. A gente tá acabando. Fiquei ali por uns segundos, com aquelas palavras rodando na minha cabeça. Parecia que alguém tinha cancelado uma assinatura ou uma reunião qualquer seco e direto. Depois de um tempo, joguei o celular na mesa, me joguei na cadeira, e deixei minha cabeça tentar entender aquilo. Acabando. Ele estava falando da família? Do negócio? Dos dois? Ou de nenhum? A tal reunião ia ser importante esse ano. Era a primeira vez em muito tempo que todo mundo ia estar junto. Ia ser uma chance de deixar as mágoas para trás e fingir, só por um fim de semana, que éramos uma família normal. Peguei o celular de novo, com os dedos parados na tela. 1000 respostas passaram pela minha cabeça, cada uma mais brava que a outra. Mas no fim, eu só toquei numa palavra. Ok. Sem ponto, sem explicação. Desliguei o celular e me recostei. Minha cabeça já estava girando, pensando nas consequências. Se ele queria acabar com tudo, tudo bem. Não ia correr atrás de explicação. Mas se ele achava que podia me tirar disso tudo sem nem pensar 2 vezes, ele estava bem enganado. Me abaixei e peguei da gaveta de baixo o livro de capa de couro, aquele grosso, que a gente usou para registrar o empréstimo do negócio da família. Lá estava meu nome e uma assinatura bonita, em tinta preta, do lado da dos meus pais. Aquilo ali era prova de anos de esforço e risco que a gente compartilhou. Passei o dedo por cima, sentindo o peso daquela promessa. Aí, com calma, bem devagar, risquei meu nome. O som da caneta rasgando o papel parecia um corte de verdade, uma separação real. Fechei o livro e joguei de volta na gaveta. O baque ecoou no silêncio do escritório. Naquela noite, liguei pro meu advogado. Expliquei que queria sair das responsabilidades financeiras da empresa. Se meu pai queria começar esse jogo, tudo bem. Mas ele não ia aprender meu futuro junto nisso. No dia seguinte, fui direto ao ponto. Cancelei minha passagem, deletei a data da reunião do meu calendário. E mandei um e-mail curto e profissional para os meus pais. Avisei que estava saindo do negócio e pedi uma auditoria financeira completa. Sem rodeios, sem tentar consertar nada. Usei a linguagem fria e direta de quem está saindo de um negócio ruim. 36 horas depois, meu celular começou a bombar de notificações. 78 ligações só da minha mãe, várias da minha irmã, e algumas do meu pai. Fui passando pelas mensagens desesperadas, as mensagens de voz cheias de pânico. E os e-mails do contador deles, cada vez mais aflitos. As mensagens do meu pai começaram de um jeito cuidadoso. Cheias de perguntas como se ele estivesse andando em gelo fino. Mas, conforme as horas foram passando e eu continuei em silêncio, as mensagens dele ficaram cada vez mais urgentes. Dava para sentir o medo na voz dele. Um medo que eu não ouvia fazia anos. O contador dele, um cara sério que eu nunca gostei, deixou uma mensagem toda nervosa. David, precisamos conversar com urgência. Me recostei na cadeira e deixei um sorriso aparecer no meu rosto. Eu já tinha dado um aviso antes. Mas agora a tempestade tinha realmente começado. E eu tava só começando. Ignorar os gritos deles foi bom. Foi certo. Eu sabia que tinha cutucado um vespeiro. Mas não ia ficar ali parado esperando ser picado.
Se meu pai queria cortar tudo, eu estava mais do que pronto para ajudar com isso. No terceiro dia, as mensagens começaram a mudar. Já não estavam mais confusas, agora eram desesperadas. As mensagens de voz da minha mãe vinham cheias de pedidos. Ela falava ofegante, tropeçando nas próprias palavras. Minha irmã, Emily, tentou ser mais calma. Mandava mensagens perguntando se eu estava bem. Tentando puxar papo, meio que querendo fazer as pazes. Oi, David, não sei o que está acontecendo. Mas tenho certeza de que foi só um mal-entendido. Vamos conversar. Eu não respondi. Eu sabia que a Emily queria ajudar. Mas conheço meu pai demais para achar que isso foi só um mal-entendido. Se ele disse que era o fim, é porque já tinha decidido que eu não fazia mais parte dos planos dele. Aí, no quarto dia, recebi um e-mail do banco que cuida das contas do negócio da família. Abri com cuidado, esperando mais alguma bomba que meus pais podiam ter armado. Quando li o documento, meu queixo caiu. Meu pai tentou transferir todo o dinheiro que sobrou para uma conta só no nome dele. E ainda deu entrada na papelada para acabar com a empresa. Me tirando de tudo sem falar nada. O único motivo do banco ter desconfiado foi porque meu nome ainda aparecia em alguns documentos antigos. Só por isso. Meu pai não queria só separar a família. Ele queria me apagar completamente, de um jeito limpo e definitivo. Provavelmente achou que eu ia ficar parado, chocado ou magoado demais para reagir. Mas o que ele não percebeu é que, ao cruzar aquela linha, ele me deu exatamente o motivo que eu precisava para revidar. Respirei fundo e liguei pro meu advogado. A conversa foi longa, intensa, cheia de detalhes. No fim, já estava tudo em andamento. E não era só para tirar meu nome de um empréstimo. Era algo muito maior. Na manhã seguinte, peguei todos os papéis que eu tinha guardado. Contratos do negócio da família. Declarações de imposto, e-mails, extratos bancários, tudo. Passei horas montando um dossiê completo. Marquei cada coisa estranha. Cada gasto suspeito, cada movimentação esquisita que meu pai já tinha feito. Anos de frustração guardada me deram foco. Quando terminei, tinha uma pilha grossa de provas. Mandei uma denúncia oficial pro banco. E pedi para congelarem todas as contas até fazerem uma auditoria. Também mandei um pedido para a Receita investigar possível fraude. E anexei as partes mais pesadas do dossiê. Eu não sabia se ia dar certo. Mas estava pronto para descobrir. E só por precaução, enviei o pacote completo. Pro maior cliente do meu pai. Um velho amigo da família. Que com certeza não ia gostar da ideia de estar envolvido num negócio sujo. Se meu pai queria guerra, eu ia garantir que ele sentisse cada parte do campo de batalha. Quando finalmente me joguei na cadeira naquela noite, meu celular tocou de novo. Era Emily. Fiquei parado, com o dedo em cima da tela. Depois de alguns segundos, atendi. David? A voz dela era baixa, quase tímida. Eu conseguia imaginar ela encolhida no sofá, provavelmente mexendo nas mãos. Como sempre fazia quando estava nervosa. Sim, eu sei que você tá bravo. E eu não te culpo. Mas a gente pode conversar? Só eu e você. Fiquei quieto por uns segundos, pensando no que fazer. Mesmo depois de tudo. Eu não queria arrastar ela para esse rolo. Ela sempre foi a que tentava fazer a paz. A que segurava a família unida. Quando tudo estava desmoronando. Tá bom, eu disse por fim. A gente se encontra amanhã. Quando desliguei, senti uma coisa que não sentia fazia dias. Dúvida. Mas empurrei isso para longe. Aquilo já não era só sobre negócios. Agora era pessoal. E eu não ia recuar. No dia seguinte, encontrei a Emily. Num café pequeno na saída da cidade. Um lugar onde a gente costumava ir. Quando éramos universitários quebrados. Vivendo de café e pão com queijo. Ela já estava lá, segurando uma caneca quente com as duas mãos. Olhando nervosa para a porta a cada minuto. Quando me viu, deu para ver os ombros dela relaxando um pouco.
Mas o sorriso estava forçado. E dava para ver que ela estava preocupada. Ficamos num silêncio esquisito por uns segundos. Até que ela finalmente falou. David, o que está acontecendo? Ela se inclinou para frente, como se o café inteiro pudesse ouvir. O pai tá surtando. A mãe tá arrasada. Eles acham que você tá tentando destruir o negócio. Tomei um gole devagar do meu café, tentando decidir o que contar. Ela merecia saber a verdade. Mas eu também não queria que ela afundasse comigo nessa bagunça. Emily, eles tentaram me tirar de tudo. O pai tá movendo dinheiro para uma conta separada. E tá tentando acabar com a empresa sem me avisar. Eu só tô me protegendo para não sair queimado disso. Os olhos dela se arregalaram. Isso não pode ser verdade. Ele nunca faria isso. Deve ter algum engano. Empurrei uma pasta fina pela mesa. Dentro tinha algumas páginas que eu separei com cuidado. Só o suficiente para mostrar o que estava acontecendo. Sem deixar tudo pesado demais para ela. Tinha pedido de transferência de banco. Umas notas fiscais bem estranhas. E alguns e-mails onde o pai pedia pro contador acelerar a separação. Ela foi olhando os papéis. E dava para ver que ficava mais pálida a cada página. Meu Deus! Isso é muito dinheiro, David. Ela parou, os dedos tremendo um pouco. Enquanto segurava uma folha com marcação em destaque. 75 mil sumiram assim? Sim, respondi, me recostando na cadeira. E isso é só o começo. Ele vem desviando dinheiro faz meses, talvez anos. Achei uma transferência de 150 mil. Para uma conta só no nome dele. Disfarçada como gasto com desenvolvimento do negócio. Cheguei mais perto e falei mais baixo. Emily, se eu não tivesse saído do negócio na hora que saí, eu seria o responsável por tudo isso. Ela fechou a pasta e encostou a mão em cima. Como se tentasse empurrar a verdade de volta para dentro dela. David, você tem que falar com ele. Disse com a voz falhando um pouco. Deve ter outra explicação. O pai não é perfeito, mas também não é ladrão. Soltei o ar devagar, sentindo a raiva subir. Eu falei com ele, Emily. Dei uma chance para explicar. Sabe o que ele fez? Me deixou uma mensagem de voz com 7 palavras. Que acabou com a família. Ela olhou para baixo, os olhos cheios de lágrimas. Senti uma pontada de culpa. Mas empurrei isso para longe. Eu já tinha decidido. Só, não destrói ele, por favor. Ela sussurrou. A mãe já tá falando em vender a casa. Se isso der errado. Não sei se eles aguentam. Me levantei e deixei uma nota de 20 na mesa. Para pagar os cafés. Não fui eu quem começou isso, Emily. Mas prometo que eu vou terminar. Quando me virei para sair, ela segurou meu braço. Por favor, pensa nisso. Parei por um segundo, sentindo o peso da mão dela na minha manga. Me lembrei das noites em que ela entrava no meu quarto quando éramos crianças. Com medo da tempestade, agarrada a mim como se eu fosse a única coisa segura no meio do caos. Assenti e saí, enquanto o sino da porta tocava atrás de mim. Naquela noite, recebi um aviso do banco. As contas do meu pai tinham sido congeladas. Eles identificaram mais de 250 mil dólares em transações suspeitas. Com várias transferências grandes ainda pendentes. Fiquei imaginando ele sentado no escritório. Olhando os números caindo. Vendo o império financeiro que ele construiu desmoronar a cada hora. Eu não tava só me libertando. Eu tava queimando o navio inteiro. Na manhã seguinte, acordei com meu celular vibrando sem parar. Minha caixa de entrada estava cheia de notificações do banco. E-mails do meu advogado. E um monte de mensagens desesperadas do contador do meu pai. A auditoria começou antes do que eu esperava. E já estava fazendo estrago. Abri os últimos relatórios do banco. Eles congelaram mais de 400 mil dólares espalhados em várias contas. E encontraram outros 200 mil em retiradas suspeitas nos últimos 6 meses. Era um baque financeiro grande o suficiente para afundar o negócio.
Uma hora depois, minha irmã, Emily, ligou. Hesitei um segundo, e atendi. David, o que você fez? A voz dela tremia de medo. Fiz o que precisava ser feito, respondi, tentando manter a calma. Eles tentaram me tirar de tudo. Eu só garanti que não pudessem. Eles estão surtando, David. O pai já tá falando em processar. Em te acusar de sabotagem. A mãe não para de chorar desde ontem. Isso tá saindo do controle. Sentei e esfreguei as têmporas com a mão. Eu não esperava que eles surtassem tão rápido. Mas também nunca foram bons em lidar com as consequências. Quando as coisas não saíam como eles queriam. Emily, eu dei uma chance pra eles. O pai fez o jogo dele, agora eu fiz o meu. Não vou voltar atrás. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Eu conseguia ouvir só a respiração dela. Quase dava para imaginar a Emily segurando o telefone. Com os dedos apertando forte, cheia de preocupação. Por favor, encontra com eles, ela disse, baixinho. Uma última vez, por mim. Fiquei em silêncio por um tempo. Ela merecia isso. Emily sempre foi quem tentava manter a paz. Quem acalmava os pais quando tudo virava briga ou drama. Tá bom, eu disse num tom calmo. Mas é a última vez. A gente se encontrou na casa dos meus pais naquela noite. O lugar parecia o mesmo de sempre. O gramado bem cortado. Os degraus da frente bem limpos. E aquela porta de madeira pesada. Que sempre pareceu mais um muro do que uma entrada. Minha mãe abriu a porta. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados. Ela me puxou para um abraço apertado, tremendo. E sussurrou, obrigada por ter vindo. Lá dentro, meu pai andava de um lado pro outro na sala. Ele estava com o maxilar tão travado que dava para ouvir os dentes rangendo. O ar estava carregado. Parecia que as paredes estavam cheias de palavras não ditas. E tudo tinha aquele clima pesado, como se o ar tivesse gosto de metal. Senta aí, ele disse, sem nem olhar direito para mim. Sentei numa poltrona de couro. Olhei para os retratos na parede. Aquelas fotos de família, cheias de sorrisos forçados. E felicidade que nunca foi de verdade. Então, do que se trata? Perguntei, me recostando. Meu pai se virou, o rosto vermelho de raiva. O que você pensa que está fazendo, David? Congelar as contas? Fazer auditoria? Você está destruindo essa família. Olhei direto nos olhos dele e senti a raiva subir no peito. Quem destruiu essa família foi você. Quando tentou me tirar de tudo. Você acha que eu não ia perceber? $250 mil sumindo para uma conta particular? Acha mesmo que eu ia ficar quieto? Vendo você acabar com a empresa que eu ajudei a construir? Minha mãe levou a mão à boca, assustada. Como se pudesse engolir o choque. O rosto do meu pai ficou tenso. Os olhos cheios de raiva. Você não faz ideia do que fez, ele rosnou. Eu tenho negócios em andamento. Investimentos em jogo. Se essas contas continuarem congeladas, eu posso perder tudo. Isso não é problema meu, respondi seco. Você escolheu o caminho quando tentou me tirar do negócio. Eu só tô protegendo o que é meu. Ficamos em silêncio. A única coisa que dava para ouvir era o barulho da geladeira no fundo. Então, ele se inclinou para frente, falando baixo, com aquela voz carregada de ameaça. Quer jogar pesado? Quer ver essa família pegando fogo? Eu vou te mostrar como se faz. Senti um frio no estômago. Um alerta de que aquilo ia piorar. Mas mantive o olhar firme. Eu já tinha ido longe demais para recuar agora. Emily se colocou entre a gente, com as mãos levantadas como se fosse separar uma briga de rua. Chega! Vocês dois. Isso não ajuda em nada. Levantei, peguei minha jaqueta. Você pediu para eu vir, Emily. Eu vim. Mas cansei de tentar conversar com ele. Me virei e saí. Os soluços da minha mãe ecoando atrás de mim.
enquanto eu fechava a porta com força. Quando entrei no carro, meu celular vibrou. Era um novo e-mail do meu advogado. Meus pais tinham acabado de entrar com um processo contra mim, dizendo que eu sabotei o negócio. E tomei o controle das contas de forma ilegal. Soltei uma risada amarga. E joguei o celular no banco do passageiro. Então era assim que eles queriam jogar? Tudo bem, eu dei uma chance para eles saírem. Agora, eu ia garantir que eles não tivessem mais nada pelo que lutar. O processo me afetou mais do que eu esperava. Meu pai ficou furioso, me acusando de tudo: desvio de dinheiro, sabotagem na empresa. As acusações eram absurdas, mas os riscos eram reais. Se ele convencesse um juiz de que eu tinha desviado as contas ilegalmente, eu poderia acabar pagando centenas de milhares de dólares em indenizações. Passei a semana seguinte mergulhado em papéis e documentos legais, enquanto meu advogado trabalhava até tarde, rebatendo cada nova ação que eles apresentavam. Meus pais até colocaram a Emily no meio disso, chamando-a como testemunha contra mim. Provavelmente, esperavam que isso quebrasse minha determinação. Doeu, mas eu não podia culpá-la. Ela estava no meio de tudo, tentando evitar que a família desmoronasse. Então, 2 dias antes da primeira audiência, recebi uma mensagem do contador do meu pai. Eu achava que ele estava do lado dos meus pais, mas dessa vez o tom dele era diferente, nervoso, quase desesperado. David, precisamos conversar a sós. Tem coisas que você precisa saber. Encontrei com ele naquela noite, em um bar tranquilo nos arredores da cidade. Ele já estava lá quando cheguei, segurando um copo de uísque pela metade, com a mão tremendo. Parecia mais velho do que eu me lembrava. A camisa, que costumava estar impecável, estava amassada, e os olhos dele tinham olheiras profundas. Ele fez um sinal para eu me aproximar, olhando nervoso ao redor. David, eu não devia estar aqui. Se eles descobrirem. Calma, eu disse, sentando na frente dele. Só me diga do que se trata. Ele se inclinou para a frente, a voz quase um sussurro. Seu pai. Ele tem escondido dinheiro há anos. Contas no exterior, empresas de fachada, negócios ilegais. No começo, achei que fosse só sonegação, mas é muito pior. Senti um frio na barriga. Eu esperava encontrar alguma má administração financeira, talvez uma contabilidade criativa, mas isso parecia ser um nível totalmente diferente de enganação. Ele deslizou um pendrive pela mesa, a mão tremendo tanto que achei que fosse derrubar a bebida. Tudo o que você precisa está aqui. Extratos bancários, transferências, até contratos ilegais. É o suficiente para acabar com ele de vez. Guardei o pendrive no bolso, com a cabeça a mil. Se aquilo fosse verdadeiro, poderia mudar todo o julgamento. Por que você está me contando isso? Perguntei, encarando-o. Ele terminou o uísque de um gole e finalmente olhou nos meus olhos. Porque eu não vou afundar com eles, David. Eu também tenho uma família para proteger. Naquela noite, sentei no meu escritório. A tela do computador brilhava enquanto eu abria os arquivos. Eram anos de negócios sujos, notas fiscais falsas, renda não declarada, transferências obscuras para contas no exterior. Mais de 750 mil dólares haviam sido desviados da empresa, e o nome do meu pai aparecia em cada transação. Na manhã seguinte, enviei tudo para meu advogado, junto com um bilhete: vamos acabar com isso. Quando o dia do julgamento chegou, meus pais estavam encurralados. As contas deles foram congeladas. A reputação empresarial estava destruída. E agora, com essas novas provas, enfrentavam acusações criminais. O rosto do meu pai era uma mistura de fúria e traição quando ele entrou no tribunal. Ele me encarava com raiva, mal conseguindo disfarçar. Minha mãe parecia menor do que nunca. Seus ombros estavam caídos, e os olhos vermelhos denunciavam noites sem dormir. O juiz levou menos de 1 hora para decidir. As provas eram esmagadoras. O caso foi encerrado, e o tribunal ordenou uma auditoria completa nas finanças dos meus pais. Observei o rosto do meu pai desmoronar quando ele percebeu a realidade. Ele não tinha perdido só o negócio, ele tinha perdido tudo. Uma semana depois, Emily me ligou. Ela conseguiu encontrar um pequeno apartamento para os nossos pais em um condomínio decadente nos arredores da cidade.
Era apenas uma sombra da casa espaçosa que eles tinham antes. Ela não pediu minha ajuda, e eu também não ofereci. Mas, pelo bem dela, enviei alguns meses de aluguel. Quanto a mim, assinei os papéis finais para encerrar o negócio da família, cortando os últimos laços financeiros entre nós. Meu pai sempre disse que família e negócios não deveriam se misturar. No fim, ele estava certo. Emily ainda me liga de vez em quando. Ela toma cuidado para evitar falar sobre nossos pais. Sei que ela ainda tem esperança de um milagre, de uma reconciliação. Mas eu não sei se consigo fazer isso. Talvez um dia eu me sente com eles, ouça as desculpas que tiverem para dar. Talvez até deixe que voltem para a minha vida, sou suficiente para evitar que Emily precise escolher um lado. Mas, por enquanto, prefiro o silêncio. Meus pais ficaram sem nada, além um do outro. O império que construíram virou pó. Alguns meses se passaram, e a poeira já baixou. Eles ainda estão naquele apartamento apertado nos arredores da cidade, muito diferente da casa enorme que antes ostentavam como um troféu. Emily me contou que eles estão tendo dificuldades para se adaptar, com o orgulho ferido e as economias drenadas pelas taxas legais e impostos atrasados. Na semana passada, ela me ligou com a voz hesitante. Eles querem ver você, David. Estão tentando consertar as coisas. Deixei suas palavras no ar por um momento, enquanto o peso das velhas feridas se instalava no meu peito. Não respondi de imediato. Eu sabia que ela já tinha assumido o peso de cuidar deles, pagando algumas contas quando suas contas foram congeladas, ajudando-os a se mudar para aquele apartamento apertado. Ela era a única que ainda acreditava na possibilidade de perdão. Tudo bem, eu disse, finalmente. Eu vou. Ontem, dirigi até lá e estacionei o carro no estacionamento rachado em frente ao prédio. As paredes eram finas, a pintura descascava, e o cheiro nos corredores misturava fritura e carpete velho. Hesitei por um instante, com a mão na campainha. As lembranças do nosso último encontro explosivo ecoavam na minha mente. Quando meu pai abriu a porta, mal o reconheci. Ele parecia menor, os ombros curvados, o cabelo mais ralo, e os olhos carregados de algo que lembrava arrependimento. Minha mãe estava logo atrás, o rosto pálido e abatido, os olhos marejados enquanto estendia os braços para me abraçar. Nos sentamos na pequena sala de estar, com móveis descombinados e prateleiras abarrotadas, um contraste gritante com a casa impecável e cheia de luxo que eles exibiam antes. Eles tropeçavam nas palavras, pedindo desculpas com vozes tensas e incertas, como se tivessem esquecido como falar comigo sem um tom de autoridade. Cometemos erros, disse meu pai, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Achamos que podíamos consertar tudo, manter a família unida, mas fomos longe demais. Eu escutei, mantendo meu rosto inexpressivo. Meu coração batia silencioso e hesitante no peito. Uma parte de mim queria levantar e sair, sem nunca olhar para trás. Mas outra parte, a que ainda lembrava das noites de jogos em família, das longas viagens até a praia e da maneira como meu pai me ensinou a consertar bicicletas na garagem, me fez ficar. Depois de um longo e desconfortável silêncio, minha mãe estendeu a mão, tremendo, e colocou a dela sobre a minha. Por favor, David, vamos recomeçar. Eu não prometi nada a eles. Apenas assenti. Levantei, fui embora. Agora, enquanto estou sentado aqui, olhando para aquele cursor piscando, não tenho certeza se fiz a escolha certa. Talvez eu deveria ter ido embora e deixado que eles arcaram com as consequências das escolhas deles. Mas uma parte de mim ainda espera que, talvez, só talvez, algumas coisas quebradas possam ser consertadas.